Olá, tudo bem? Estamos começando mais um CRA São Paulo Entrevista que você também pode acompanhar através do nosso podcast, do podcast aqui do Conselho Regional de Administração de São Paulo, o ADM Incast. Se você está chegando hoje aqui no canal, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Já aproveita para se inscrever aqui com a gente, deixar o seu like, seus comentários e, claro, ativar as notificações no sininho aqui embaixo para receber em primeira mão as informações sobre os nossos conteúdos. Toda vez que a gente disponibilizar um vídeo novo, você recebe no seu e-mail ou no seu celular, as informações sobre esse conteúdo. Combinado? Hoje o nosso papo é sobre branding. Para esse bate-papo, eu tenho o prazer de receber o administrador e consultor de marcas, Ricardo Klein. Ele que é diretor-geral na Bionboard e consultor do grupo Troiano Brand, um pioneiro em consultoria de branding no Brasil. Tudo bem, Ricardo? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. O prazer é meu, obrigado pelo convite, em nome do CRA, agradeço e vamos conversar. Tem muita história para contar e é um tema 100% relevante nas nossas vidas. Com certeza, um tema que a gente sempre quis trazer aqui para o nosso programa e assim, para iniciar essa conversa, eu gostaria que você explicasse para a gente, o que é o brand e como é que ele é importante para uma marca, para um negócio. Eu gosto sempre de usar esse ING, do branding, como algo que realmente está em movimento, no gerúndio, vamos brincar assim, do verbo, do tempo verbal, porque branding nada mais é, e nada mais é até uma força de expressão, porque ele é super estratégico. Branding é a gestão de uma marca, a gestão continuada de uma marca, é o ato da gente, como empresário, empreendedor, como gestor, de marca dentro de uma empresa, dentro de um segmento de produto ou serviço, é você fazer a gestão continuada daquela marca que você representa, que você lidera, que você, de alguma forma, é responsável. Então, é o que a gente fala sempre, Marita? Uma vez que você colocou a cara na rua, você tem que fazer a gestão da sua marca. E isso é o branding, com uma série de ferramentas e de necessidades e iniciativas. É o ato contínuo, enquanto aquela marca existir, você tem que cuidar daquela marca. Isso é o branding, de uma forma mais simples, vamos dizer assim. Ricardo, fala pra gente qual é a relação do branding com o marketing. Eles estão intrinsecamente conectados, intrinsecamente ligados. Tem gente que fala que o branding está acima do marketing, o marketing está acima do branding. O que importa é sempre considerar, que tanto o branding como o marketing estão conectados no dia a dia de uma marca. O marketing tentando trazer uma resposta concreta para quem está nos assistindo, nos ouvindo. O marketing ele tem todo um processo de plano, de planejamento, das suas estruturações no decorrer daquele ano, daquele calendário, o plano de marketing, o plano de comunicação com as suas diferentes iniciativas e necessidades. E o branding também, de alguma forma, e conectado com comunicação e conectado com branding, também tem o seu planejamento. O branding por si só, ele é algo mais perene, vamos dizer assim, Maria Rita, que você tem todo um processo, da marca em si, do seu posicionamento, da sua proposta de valor, das suas verdadeiras conexões como produto ou serviço, ou marca corporativa, por que não? E o marketing muitas vezes entra como um grande apoio, como uma grande ferramenta com toda a sua estruturação, e assim como a comunicação também. Então, o branding, eu gosto de compreender o branding como um grande guarda-chuva dessa gestão estratégica e todo o processo de comunicação e marketing como pilares para fazer isso acontecer. Agora, para a gente deixar um pouquinho mais claro, até para quem não conhece muito sobre esse assunto, está tendo o primeiro contato hoje através do nosso programa, você falou que o brand, resumidamente, pode ser visto como gestão de marca, O que constitui esse processo de gestão de marca? Por exemplo, onde ele começa e onde ele termina? Por exemplo, um empreendedor que está nos assistindo hoje, quer começar um processo de gestão da sua marca. Qual é o primeiro passo?
O primeiro passo é compreender e saber e ter a ciência que, uma vez que a gente inicia, qualquer que seja essa atividade, né, mais pública ou menos pública, mas quando a gente inicia, você começa a ser avaliado, você começa a ser medido, mensurado de alguma forma, às vezes de uma forma mais tangível ou intangível. Então, assim, quero iniciar um negócio, quero vender um biscoito na feira, não importa. Qual é a sua apresentação? O que eu vou dizer? Como eu vou dizer? Como eu vou me comportar? Né? Nós, pessoas, somos marcas ambulantes também. Né? A roupa que a gente veste, a maneira como a gente fala, se eu uso gíria, se eu não uso gíria, se eu tenho uma linguagem mais formal ou mais informal. Então, no fundo, somos marcas ambulantes e o mesmo acontece com as nossas iniciativas corporativas, né? Maiores ou menores, não importa. Então, o primeiro passo é entender o que eu quero transmitir com aquele meu produto, com aquele meu serviço. O que eu quero dizer para o meu consumidor, para o meu cliente final ou para o meu cliente empresarial quando o segmento é business to business, né? Quer dizer, eu vendo para uma outra empresa e não para um consumidor final. Então, parte deste princípio, o que eu quero transmitir e, melhor, como eu posso atender um desejo, uma necessidade, uma expectativa do meu cliente, né? Seja ele corporativo ou consumidor final. Agora, Ricardo, a gente sabe que a tecnologia está aí, está modificando várias estruturas, né? Muitas coisas que eram feitas de determinada forma, hoje em dia elas já estão transformadas, e eu acredito que a tecnologia também esteja impactando, né, na forma de se fazer brand. Fala pra gente o que era feito antigamente, que hoje mais não compete por conta da tecnologia. A gente tem aí o e-commerce também, que deve exigir um novo posicionamento das marcas, né? Como é que a tecnologia está sendo vista por vocês dentro do brand? Eu vou te dizer, Maria Rita, que no fundo, na nossa concepção, na minha concepção, pelos anos de prática que a gente tem, que eu tenho, né? Eu estou nessa área desde 1996, e, na verdade, cada vez mais é importante você manter ativo o que você fazia antes no mundo analógico, vamos dizer assim. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Uma proposta de valor autêntica, que pare de pé, né? Um posicionamento claro para os seus diferentes públicos. Isso que é a base, né, de uma boa gestão de marca, quais são os nossos pilares da marca, tom de voz, enfim, construção dessa grande plataforma da marca que já existia no mundo pré-digital, pré-e-commerce, enfim, continua sendo super relevante agora. Então, se você não tem esses pilares muito bem definidos, muito bem traçados, agora você tem mais problema, naturalmente. Né? Então, o digital ele veio para ajudar, é um ambiente extremamente rápido, extremamente conectado que conecta diferentes pessoas com diferentes contextos. Então, cada vez mais as marcas precisam estar muito bem claras, muito bem definidas para dialogar nessa velocidade aceleradíssima que o digital trouxe, até porque hoje, e cada vez mais a gente vê isso, os consumidores sempre foi, cada vez mais com o digital, 5G entrando, nossa, a gente pode imaginar o que o 5G vai trazer, né, de conexões, de interações possíveis. Mas os consumidores estão muito rápidos, então eles falam muito rápido, eles se conectam de forma muito rápida e eles dialogam com as marcas também de formas hoje muito rápidas. Antigamente era um processo, embora a gente sempre pense em duas mãos, antigamente era um processo muito mais do emissor e o receptor, né? As marcas se comunicando através de uma televisão, de um rádio, de um jornal, de uma revista. Se a gente pensar lá atrás, Maria Rita, dos 4 grandes veículos de comunicação, né? Com a entrada das diferentes frentes digitais, essa troca ela é instantânea, ela é simultânea. Então, se eu não tenho lá atrás os pilares bem definidos da minha marca, o que eu vou dizer, qual é a nossa proposta de valor e tal, hoje a conexão fica muito mais difusa, fica muito mais perdida. Então, a digitalização, ela veio e bagunça muitas casas de marcas que não têm a cozinha bem arrumada, sem dúvida alguma.
Falando em digitalização, a gente está vendo aí o início do metaverso, né? Que é essa promessa que, com certeza, é uma promessa de transformar mais uma vez o nosso mundo, né? Criar esse paralelo do mundo real com o mundo virtual. Muitas marcas já estão, né, se inserindo nesse mundo virtual. Você tem acompanhado isso? O brand, como é que ele está lidando com essa nova proposta, né? De mundo, né? Acompanhando, sem dúvida, a gente tem que acompanhar, né? A gente tem que estar a par de tudo que acontece, assim como a entrada dos meios digitais, né? Agora o podcast super forte também, quer dizer, já não é agora, mas entrando também áudio, vídeo, a gente tem que acompanhar todas as maneiras. Imagina lá atrás, né? Voltando um pouquinho, rádio. Hoje o rádio ele é onda sonora, ele é a frequência digital, mas ele também é no YouTube. Então você pode ouvir e assistir o teu programa de rádio favorito, por exemplo. Então, a gente está sempre acompanhando esses movimentos e as marcas precisam acompanhar esses movimentos. É óbvio que o metaverso está super no início, né? Ele está super embrionário, pode fazer e vai fazer mais sentido para certos segmentos de mercado e para outros segmentos talvez não faça sentido nunca, né? Vamos ver, acho que o tempo vai nos dizer. Agora, é interessante, sem dúvida alguma. O que é importante nesse processo, Mariaíta? De novo eu falo, não importa onde você esteja, o que importa, basicamente, eu estou sendo simplista aqui, de novo, é como a minha marca, que tem um posicionamento, que tem pilares, né, as suas verdades, ela consegue estabelecer e emitir os mesmos sinais de valores, de conexões, nos diferentes meios de comunicação, nos diferentes pontos de contato. O metaverso será um novo ponto de contato, né? O Instagram é um ponto de contato, o TikTok é um ponto de contato e assim por diante. O site, um folder, enfim, por que não? Né? Vou falar de impresso. Então, a gente tem diferentes pontos de contato. E o que é importante, a marca minimamente, ela precisa emitir os mesmos sinais, os mesmos valores, nesses diferentes pontos de contato. Então, o metaverso ele entra com o seu potencial, que ninguém sabe qual vai ser ainda, mas certamente a marca que entrar nesse jogo, ela vai precisar ser a mesma marca que o consumidor já conhece fora do metaverso, porque senão vira a famosa esquizofrenia, né? A marca ela se comporta de um jeito no mundo offline, no mundo digital de um outro jeito, e agora no metaverso, que também é digital, mas enfim, vamos pensar num ser específico, de um outro jeito, não, né? As marcas elas têm que ter o mesmo padrão, a mesma forma de minimamente apresentar os seus valores nos diferentes meios, nas diferentes pontas de contato. Tem que ter uma coerência, né? Senão ninguém Total, entende. coerência. É uma boa palavra, coerência. Falando de propósito, né, de valores, a gente tem visto também, a gente já está falando até de comportamento do consumidor, que muitos consumidores hoje em dia eles vão em busca de marcas que estão alinhadas, né, com seus valores pessoais, com seus propósitos. E diante dessa demanda de mercado, várias marcas estão se preocupando em se readequar, né, a essa nova busca, né, desses consumidores. Você, que é embaixador do capitalismo consciente, que tem essa preocupação, né, de apresentar às pessoas essa proposta de que sim, o consumo ele pode ser provedor de impactos positivos. Como é que você tem visto essa mudança no comportamento do consumidor e como isso está, de fato, impactando, né, o reposicionamento das marcas, principalmente aqui no Brasil? Eu creio ser um caminho sem volta, né? No Brasil, um processo que já vem sendo conduzido há alguns anos, não é uma história nova, né? Então, quando eu falo alguns anos, 5, 10 anos, as primeiras marcas começaram a tratar desse tema, começaram a trazer abordagens e essa temática um pouco mais para a superfície, no diálogo com os seus diferentes stakeholders, com os seus diferentes públicos, né? E, obviamente, o principal dele é sempre o consumidor, o cliente. Então, eu vejo, sim, um caminho que cresce a cada ano, a gente escuta falar mais, a gente vê essa preocupação maior dos dois lados,
de um lado, o consumidor buscando marcas que se conectem com os mesmos valores que o consumidor, com as mesmas, minimamente com as mesmas preocupações, e marcas que se conectem com o meu estilo de vida, né? Com aquilo que eu acredito ou não. Até onde a marca consegue entregar isso e como eu me conecto com ela a partir daí. E do outro lado, as marcas também. Cientes cada vez mais, o capitalismo consciente traz muito disso, né? Cientes cada vez mais desse legado e desse rastro que ela vem deixando, né? Que rastro é esse? Qual é o legado que ela deixa para o futuro? Enfim, o que ela pode fazer a partir de agora? A pandemia escancarou, né, processos muito claros nesse sentido, nesse aspecto, né? Qual é o nosso papel na sociedade? Óbvio que o papel tem um papel importante, porque é a geração de renda. Então, quando eu falo de lucro, quando eu falo de receita no final do ano, óbvio, não vamos ser aqui ingênuos nessa parte, porque eu gero receita, eu gero emprego, e aí a economia circula e vivemos muito bem. Mas não é isso a qualquer preço, a qualquer custo. Isso que começa a mudar, isso é que alguns gestores, algumas marcas, algumas empresas começam a trazer essa preocupação maior, esse cuidado maior, qual é o nosso impacto, né? Qual é a nossa entrega ou a nossa devolutiva para a sociedade, para o ambiente, enfim. Se a gente pensar, sem me alongar demais aqui, mas se a gente pensar no conceito da sustentabilidade, o que é muito bacana, e que também devagarzinho a gente começa a ver agora uma real compreensão, pensa-se muito na sustentabilidade ambiental, né? Mas se a gente parar para pensar, a sustentabilidade ela é formada por um tripé, que é a ambiental, a social e a econômica. Então, as marcas começam a olhar para esse tripé de uma forma mais plena, de uma forma mais legítima. Qual é a minha devolutiva, né? Qual é o meu processo na economia, no meio ambiente e na sociedade, né? Então, isso que é bem interessante. Então, a gente vê, sim, Maria Rita, esse olhar cada vez mais atento. Acho que tem um longo caminho para percorrer no Brasil, um longo caminho, mas, sem dúvida, muitas marcas já começaram a percorrer esse caminho, e não dá para voltar para trás, não. Bom, a gente, antes de passar aqui para as próximas perguntas, aproveitando que a gente está falando de capitalismo consciente, né, ESG, impacto positivo, eu gostaria de lembrar que a gente tem, Ricardo, um conteúdo aqui, a gente fez uma entrevista com o Thomas Schmidt, há pouco tempo, e já está aqui no nosso canal esse programa, ele traz todos esses conceitos. Então, se você ficou curioso, quer conhecer um pouco mais sobre o capitalismo consciente e esses outros termos que o Ricardo acabou de falar e muito mais, é só, depois do nosso programa, clicar aqui no card, já pode até deixar aí a aba aberta e depois do nosso programa você assiste, tenho certeza que você vai gostar. Bom, Ricardo, dando continuidade aqui, né, ao nosso bate-papo, você, como eu te apresentei, é administrador e teve a sua carreira praticamente toda associada ao marketing e ao brand. Eu gostaria muito de saber como é que foi o início da sua carreira, como é que você chegou até essa área? Fala pra gente. Vou te confessar que foi ao acaso, né? Enfim, administrador, né? Sempre tive esse olhar um pouco mais abrangente, né? Enfim, pensando um pouquinho em carreira lá na minha época ainda de faculdade, mas quando eu entrei convidado pelo Jaime Troiano, lá em 96, ainda sem saber, né? Como você trouxe no início da nossa conversa, Troiano, uma das pioneiras consultorias para se falar de branding, para se falar de gestão de marca da forma mais plena, e eu não conhecia, ainda era muito novo, era moleque, né, vamos dizer assim, e não conhecia, Maria Rita. Então, para mim, foi uma porta nova que se abriu e que me encantou lá em 96, e depois nunca mais saí. Tive momentos fora do universo de consultoria de branding, mas eu nunca deixei de pensar em marca, nunca deixei de trabalhar com marcas, né? Um pequeno período que eu vivi lá em 2000 e pouquinho, 2002, 2003, mais ou menos. Mas a minha vida, então, ela nasceu ao acaso dentro dessa categoria, dentro dessa temática, vamos dizer assim, que foi o branding trazido pelo Jaime Troiano, lá no começo da empresa dele também, né? Hoje Troiano Branding, então foi assim, e nunca mais o bichinho me picou, né? Não larguei mais depois.
Agora mata a nossa curiosidade. Conta um pouco sobre o trabalho do consultor de marcas. Como é que funciona? Quais são as principais atividades que vocês realizam? O que é muito legal, Maria Rita, o que eu acho que é de fato super interessante, super rico para nós, consultores, a gente tem a possibilidade de trabalhar com marcas em diferentes estágios de vida. Então, como você trouxe em algum momento, marcas que estão começando, marcas que estão no papel, né? Temos uma ideia, temos aqui um esboço de um plano de negócio, e esse plano de negócio precisa ser acompanhado de uma estratégia de marca. E aí, Maria Rita, pensa aqui, nome, criação de nome, criação de identidade visual, toda essa atmosfera visual da marca, criação da plataforma da marca, então estou falando de proposta de valor, pilares, tom de voz, tudo isso a gente pode entrar em diferentes momentos dos nossos clientes, das marcas com as quais a gente cuida, administra junto com os nossos clientes. Isso é muito bacana. De categorias das mais diversas, então esse trabalho de consultoria tem essa beleza, essa riqueza justamente por isso, porque eu posso trabalhar com empreendedor, como eu trabalho bastante, né, empreendedores que têm sonhos, que têm desejos e que não sabem por onde começar, né, marcas que estão super consolidadas e que precisam compreender, enfim, fazer uma paradinha para balanço, a locomotiva a 200 por hora, mas eles não podem deixar de se conectar com o mercado, como é que é a imagem, às vezes ajustes de reposicionamento, e marcas que já são centenárias, né? Marcas que já são super clássicas, mas que também não podem deixar de pensar nessa temática, né? No branding, como eu disse, uma vez que a marca está aí operando, ela precisa sempre estar se conectando com seus diferentes públicos. Então, o trabalho de um consultor, ele acaba sendo bastante intenso, sim, né? Porque do outro lado da mesa, vamos pensar dessa forma, o nosso cliente tem as suas expectativas, muitas vezes tem seus desafios, né? Seja ele porque está começando um business, começando um negócio, seja ele porque ele tem diante dele já milhões, né, enfim, de receita e processos operacionalizando aí do Brasil ou fora do Brasil. E então a gente tem sempre uma super responsabilidade, acho que é uma boa palavra. Temos como consultores uma super responsabilidade de entender o momento daquele cliente, pequeno ou enorme, tá? E entender o que ele precisa. Às vezes a gente tem que traduzir o que ele precisa, porque muitas vezes eles não conseguem verbalizar isso, e aí estabelecer todo um plano, todo um processo muito cuidadoso e de muito bom senso para aquele projeto em particular. Então, acho que, sem dúvida alguma, é um trabalho que tem sempre muitos desafios. Você trouxe essa palavra desafios, eu imaginei que fosse, sim, um dos maiores desafios lidar, né, com a expectativa do outro, né? Como é que vocês fazem esse trabalho de traduzir, né, o que o cliente deseja? Às vezes o cliente quer uma coisa que é inviável por N motivos. Como é que fica essa relação, né, do consultor de marca versus o cliente? Acho que tem alguns aspectos. Um deles é a experiência. Então, querendo ou não, né, a bagagem que a gente traz de experiências na mesma categoria e muitas vezes o que a gente chama de experiências cruzadas, né, de outras categorias, ajuda numa eventual argumentação que a gente tenha que fazer, mostrando cases, mostrando histórias de sucesso ou de insucesso, porque, enfim, a gente às vezes, né, se depara com momentos que os clientes viveram e casos que a gente escuta no mercado, benchmarks que a gente vai buscar dentro ou fora do Brasil para mostrar situações parecidas e que são bons elementos para colocar na mesma e contextualizar a situação. Então, a experiência é um momento, é um argumento, vamos dizer assim, é um coelhinho da cartola ali interessante, importante, mais do que tudo importante. Casos de sucesso ou insucesso que a gente tenha vivido e buscado fora para trazer também são sempre muito relevantes. E o bom senso
de entender a necessidade daquele cliente e de entender o momento daquele cliente, o momento do cliente dele, né? Então, o processo que a gente conduz, mais do que qualquer coisa, tem um processo, Maria Rita, de muito bom senso. Não somos aventureiros nos nossos projetos, não somos aventureiros, né, sem qualquer responsabilidade nas nossas iniciativas. Então, tudo que a gente faz acaba sendo muito fundamentado. E quando você fundamenta com argumentos concretos, que fazem sentido, o diálogo fica muito mais fácil, né? As trocas ao longo do projeto ficam muito mais tranquilas de serem feitas. É difícil, Maranta, de você, né, conseguindo fundamentar, conseguindo trazer esses diferentes elementos, de não conseguir, entre aspas, convencer ou de argumentar e chegar num ponto comum com o teu cliente. Difícil. Bom, a gente aqui conversa não só com profissionais da administração, mas também com pessoas interessadas sobre as temáticas que trazemos, mas a gente sabe que a maior parte do nosso público é de profissionais e estudantes de administração. E também a gente sabe que os profissionais da administração, você melhor do que ninguém aqui pode reforçar o que eu estou dizendo, tem uma gama de atuação muito grande. Aí vem a minha pergunta, como é que você vê esse mercado de brand para o profissional da administração? Muito rico, super rico, porque nós, como administradores, nascemos, vamos dizer assim, né, e somos educados, somos trabalhados para pensar de uma forma mais, vamos dizer assim, abrangente, de uma certa forma, né, com um certo olhar um pouco mais plural e esse olhar estratégico. De novo, eu volto a falar de marca, sempre com esse olhar estratégico, que eu acho que é muito importante. Ainda tem muita gente no mercado, ainda tem muita gente fora do mercado, principalmente, que pensa nessa palavrinha branding como logotipo. Ah, preciso fazer ou refazer o meu branding. A gente sempre faz a seguinte pergunta, mas o que é o branding para você? Né? Porque ainda tem um pequeno ruído de pessoas que acham que o branding é o logotipo, né? É a identidade visual. Não, e o branding é gestão. Então, eu volto a falar da administração. A gente está falando de gestão, né? O administrador tem esse olhar de gestão. Então, eu acho que é muito bacana e muito rico, porque a gente vê cada vez mais, principalmente nas empresas mais estruturadas, você vê posições hoje em dia, gestor de marca, né? Você vê esse sobrenome no crachá de um cliente, de um profissional do mercado corporativo. Sou gestor de marca, sou diretor de marca, diretor de branding e tal. Então, a gente percebe claramente que as empresas também estão mais atentas a esse ativo que nós chamamos, né, de ativo intangível. A marca é um ativo intangível. Hoje a gente tem métricas que conseguem monetizar, né? Tem estudos mundiais que conseguem trazer o valor da marca, só o ativo intangível, mas a gente percebe isso claramente no nosso dia a dia. E empreendedores também, né? Por mais que ele não tenha o crachá, porque ele é uma pessoa que faz tudo, né? Homem ou mulher, a gente vê claramente essa preocupação com a marca também. Então, é um mercado que cresce, é um mercado que, mais do que cresce, é um segmento que a gente vê que as pessoas estão dando maior importância hoje em dia. Bom, vamos agora à nossa dica de leitura. Eu gostaria de saber do Ricardo que livro você indicaria para a gente. Pode ser sobre o nosso tema, brand, como também pode ser sobre um outro assunto, um título que você tenha lido, que tenha te influenciado, te impressionado. Fica com você a sugestão. Obrigado. Não, sem dúvida alguma, tem que trazer um livro da nossa grande pauta de hoje, que é o branding. E nada mais correto, né? Pelo menos pela minha história, comecei com Jaime Troiano, trazer um livro do Jaime Troiano, né? Então, aqui até separei, hoje estou na Troiano, fazendo essa nossa conversa, Brand Intelligence, né, que diz Construindo Marcas que Fortalecem Empresas e Movimentam a Economia. Um livro muito bacana, muito interessante para quem quer entender um pouco mais sobre o assunto, entender um pouco mais sobre o branding como ferramenta estratégica de gestão. Essa é uma ótima dica que eu deixo aqui para quem estiver nos ouvindo ou nos assistindo. Bom, Ricardo, para quem quiser te acompanhar, né, depois aqui do nosso programa, eu tenho certeza que muita gente vai querer saber onde te encontrar, como é que faz?
Acho que o mais fácil hoje é o LinkedIn, né? A gente falou tanto do digital, então ali é uma ferramenta que fica 24/7, né? Então é meu nome, Ricardo Klein. Ricardo Klein, tá ali fácil. Tenho um prazer enorme de trocar figurinhas com as pessoas. Sou uma pessoa, nesse sentido, bastante acessível. Gosto de ajudar, trabalho com mentoria, Maria Rita, de adolescentes, né, que estão em Aham. começo de carreira, que estão em faculdade. Então, o LinkedIn, para mim, é uma ótima ponte para fazer essa conexão e abrir esse diálogo. Ah, excelente. Então, fica aí o contato do Ricardo e eu quero aqui agradecê-lo mais uma vez por estar aqui com a gente, né? Por compartilhar um pouco sobre a sua experiência nessa Eu que área do agradeço. brand. Eu que agradeço, né? Você, Maria Rita, conselho aqui de São Paulo, muito obrigado, um prazer, contem conosco. Falar desse tema é muito divertido, vamos dizer assim, né? É um tema que é super dinâmico e ele não para de se reinventar, então contem conosco. Muito obrigada de novo e muito obrigada a todos, né, que estão aqui com a gente no nosso canal e ouvindo a gente através do ADM Cash. Obrigada pela sua audiência, espero que vocês tenham gostado do nosso programa. Sigam as nossas redes sociais se você está nos ouvindo, deixem comentários, sugiram novos temas, novos convidados. Para você que está aqui me vendo, muito obrigada por você estar aqui no nosso canal. Se ainda não for inscrito, aproveita, se inscreva agora. Não esqueça de deixar o seu like, seus comentários também aqui embaixo. E, claro, não esqueça de ativar as notificações para receber em primeira mão as novidades aqui sobre o canal a serviço da administração. Até a próxima. Tchau, tchau. A curiosidade intelectual é uma das razões. Acho que a segunda também é que eu sempre me interessei pelas dinâmicas que aconteciam tanto no setor público quanto no setor privado. E é por isso que eu acabei oscilando, né, em ter iniciado a minha carreira no setor público e depois ter migrado para o setor privado. Sempre tive fascínio pela perspectiva internacional do mundo.